Olá, meus queridos irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus esteja agora sobre você e sobre toda a sua família, hoje e sempre. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e confesso uma coisa aqui, viu, irmãos? Eu estou me controlando porque o Espírito Santo tocou meu coração hoje de uma maneira tão linda. Eu estava aqui lendo uma passagem da Bíblia e sabe quando vem a presença de Deus assim, de uma vez? É como se aquelas palavras da Bíblia saltassem aos meus olhos. E de repente eu comecei a orar e hoje eu sei exatamente o que Deus quer fazer aqui com vocês. Sabe o que Ele me mostrou de uma forma muito clara? Que muitos que estão me ouvindo aqui hoje estão como se estivessem no meio de uma escuridão. Entenda isso. Você olha para todos os lados, você não vê uma saída. Você é como se apagasse a luz do seu quarto e aí você não sabe onde está a cama, onde está o armário. Você fica com medo de se machucar. Irmãos, assim também está na sua vida espiritual, porque você não sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida, você não sabe como sair dessa situação, você provavelmente começou a buscar a Deus porque a situação piorou, mas você não sabe como sair disso. E a única coisa que você faz é pedir oração, é muitas vezes ficar deprimido, desesperado, mas hoje Deus, Ele vai te mostrar que no meio dessa escuridão, Ele pode se manifestar na sua vida. Você crê nisso? Você precisa crer. Guarde o que eu estou te falando. Eu já passei por isso porque já vivi vários tipos de situações, até mesmo para poder ajudar vocês. A Bíblia diz lá em 2 Coríntios, capítulo 1, que Deus primeiro nos permite passar por situações, então Ele nos consola em todas as nossas tribulações e depois então Ele nos usa na vida das pessoas para que a gente possa consolar elas com o mesmo consolo que a gente recebeu. Olha que coisa linda, irmãos. Olha o amor de Deus. Ele permite você passar por algo para você conseguir entender perfeitamente a outra pessoa. Eu sei, irmãos, muito bem o que é solidão. Eu já morei sozinho, eu já sofri muito, por não ter uma companheira do meu lado. Graças a Deus, hoje eu estou casado, temos 2 filhos. E eu falo muito aqui da Thaís, porque eu sei o preço que eu paguei, o quanto foi difícil esse tempo de solteiro, mas Deus me abençoou. Então eu sei que muitos de vocês estão passando por lutas assim. E o que é mais difícil é não ouvir a voz de Deus, é não saber o que Ele tem para cada um de nós. Ou então, o pior, a gente simplesmente não aceita o modo de Deus trabalhar. Eu vou ler uma passagem aqui daqui a pouco, que eu já até separei para você, em que Jesus, Ele deixou muito claro que tem pessoas que se escandalizam com a maneira como Ele age. Eu vou te explicar daqui a pouco, você vai ficar assim de queixo caído, de ver que talvez nós estamos nos escandalizando de ver o modo como Deus trabalha e a gente não está aceitando. E isso aí tem sido uma pedra de tropeço e muitas vezes trava a nossa vida, porque é como se Deus falasse uma língua e você está falando outra. Vocês não se entendem, entende? E por isso, muitas vezes, você não ouve a voz de Deus, porque não adianta, você já está decidido no seu coração a viver dessa maneira. E aí então vem aquelas lutas, que a gente não gosta, aquele deserto terrível. Quantas pessoas agora estão no luto, vivendo um momento de luto, a dor da saudade chega a quase querer matar a gente. É uma dor terrível e eu sei que você está passando por isso, então hoje vai ser um momento muito especial. Irmãos, como vocês sabem, eu já estou aqui há muitos anos gravando a oração da manhã, às 4 horas da manhã, e às 6 horas da noite eu faço a oração da noite. Mas tem dias, irmãos, que parece que Deus fala mais forte, não tem? Eu sei que Deus fala o tempo todo através da Bíblia, mas tem uns dias que a gente está precisando mesmo ouvir uma palavra, e como é bom receber uma palavra que veio do próprio Deus. Então, se você é novo por aqui, eu já quero convidar você a continuar com a gente. Vem participar. Olha, nós temos recebido milhares e milhares de testemunhos, porque essa obra não é minha. Irmãos, eu busco todos os dias me humilhar na presença de Deus, porque eu quero perder essa essência. Eu não posso, irmãos, achar que essa obra é minha. Eu quero apenas servir vocês, da mesma forma que Deus usou pessoas no passado para servir a minha vida. Eu me lembro uma vez, já até contei aqui esse testemunho, eu estava saindo da faculdade, era à noite, estava muito frio e realmente o meu coração naquele dia, eu não consegui nem falar direito, irmãos, eu estava muito triste, porque eu queria uma resposta, eu queria uma palavra e foi então que eu liguei o rádio. Naquela época eu ouvia muita rádio, eu me lembro, irmãos, que Deus usou tanto a vida daquele homem, não sei o nome dele,
Gostaria muito de saber. Mas Deus usou tanto a vida dele. Foi como água, um manancial no meio do deserto, sabe? Então eu agradeci a Deus e eu fiz uma oração muito sincera naquela noite. Deus, se o Senhor quiser, se o Senhor puder, conta comigo um dia, que o Senhor possa me usar na vida das outras pessoas, da mesma forma que eu fui tocado agora pela Tua palavra. Irmãos, então, hoje eu estou aqui, vivendo o propósito de Deus, o plano de Deus se cumpriu. Aquilo que estava no meu coração, Deus se realizou. E eu estou aqui hoje para te falar, Deus se preocupa com seus sonhos, com aquilo que você pede para Ele. A Bíblia diz lá no Salmo 37, o versículo 5, que quando o seu prazer, a sua felicidade está em Deus, Ele concede os desejos do seu coração. Amém? O meu prazer hoje, irmãos, é poder ajudar vocês da mesma forma que Deus fez assim comigo lá no passado. Então, fique comigo porque nós vamos orar. Eu não quero que você saia hoje antes da oração, porque hoje o Espírito Santo, ele vai te tocar. Amém? Se inscreva então no meu canal, você que é novo por aqui, ative o sininho da notificação que vai aparecer do lado, dá uma olhadinha aí e selecione a opção todas. E principalmente convide outras pessoas para participarem aqui da oração, porque o Senhor vai tocar no coração delas também. Aleluia? Então vamos começar. Irmãos, a gente precisa ter uma conversa muito séria e profunda hoje. Eu vou te explicar. É que desde que a gente é pequeno, a gente aprende que Deus é luz, certo? E isso é a mais pura verdade. Mas por causa disso, a gente criou uma ideia errada de que quando nós estamos passando por um momento de escuridão, pode ser uma depressão, uma dúvida cruel que você tem na sua mente, ou então pode ser o desemprego, a solidão, aí a gente acha que Deus não está lá, que Deus não habita nas trevas. Nós achamos que a escuridão é um território exclusivo do inimigo. Mas eu quero que você preste muita atenção numa promessa poderosa que Deus fez através do profeta Isaías. Irmãos, eu estava lendo essa passagem aqui hoje, eu tenho certeza que você vai sentir também a mesma coisa que eu no final. Irmãos, o Espírito Santo está aqui, abra o seu coração. Olha só o que está escrito em Isaías 45, o versículo 3. Olha o que Deus está dizendo para você hoje. Eu lhes darei os tesouros das trevas e as riquezas escondidas em lugares secretos, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo nome. Amém? Olha que coisa tremenda, irmãos. Deus está dizendo uma coisa aqui, Existem tesouros que Ele guardou especificamente na escuridão, nas trevas. Não é que Deus perdeu esse tesouro lá, não é nada disso. Deus escondeu o tesouro lá de propósito. Aleluia? Isso significa o que então, pastor? Eu vou te explicar. Irmãos, tem bênçãos, tem experiências que a gente passa, tem níveis de intimidade com Deus que você não consegue acessar quando vai tudo bem, quando a conta bancária está cheia, quando a saúde está perfeita. Irmãos, existem riquezas que a gente só encontra quando a gente atravessa o vale da nossa vida. E eu sei que isso vai totalmente contra a nossa lógica humana, porque a gente quer que Deus nos livre dos problemas, não é verdade? Nós queremos que Deus seja aquele que acende a luz imediatamente, mas o texto está nos dizendo aqui, que Deus está nos dando riquezas em lugares secretos. Aleluia! Você está entendendo aonde Deus quer chegar aqui hoje, irmãos? Então nós vamos trazer isso agora para a realidade da nossa vida, usando a Bíblia. Eu vou te mostrar um exemplo aqui que vai fazer todo sentido para você. Lembra de João Batista, o primo de Jesus? O homem que veio preparar Jesus no coração das pessoas? Então, a Bíblia deixa muito claro que João Batista não era um homem de Deus qualquer. Inclusive o próprio Senhor Jesus, ele disse que não houve ninguém maior do que ele, nascido de mulher até aquele tempo. Então João Batista foi o homem escolhido para preparar o caminho para Jesus. Ele viu o Espírito Santo descer como pomba sobre Cristo, certo? Ele ouviu a voz de Deus Pai dizendo: "Este é o meu filho amado." Ou seja, João Batista tinha certeza absoluta de quem Jesus era. Inclusive, quando ele viu o Senhor Jesus, a primeira coisa que ele disse foi o seguinte: "Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou digno nem de desamarrar as suas sandálias." Olha a humildade de João Batista. E aí sabe o que aconteceu, irmãos? Um certo dia, a escuridão chegou na vida dele. Isso porque o rei Herodes mandou prender João Batista. E não pense que era uma prisão como nos dias de hoje, que tinha advogado, que tinha visita particular. Irmãos, ele foi preso numa masmorra fria, úmida, escura, provavelmente no subsolo de alguma prisão no meio do deserto. E aí então os dias se passaram,
As semanas passaram e nada de Jesus ir lá tirar João da cadeia. E ao mesmo tempo, João Batista começou a ouvir falar de tudo que Jesus estava fazendo. Jesus estava indo a jantares, ele estava curando pessoas, andando por aí, mas para João era somente silêncio. E então a escuridão daquela prisão, até mesmo a escuridão sobre a vida dele, começou a mexer com a mente do profeta. E é aqui que eu quero que você se veja na história. Talvez você esteja pensando aí, pastor, mas eu sirvo a Deus há tanto tempo, pastor. Pastor, eu não entendo. Olha, eu sou fiel no dízimo, eu ajudo na obra, mas parece que Deus se esqueceu de mim, pastor, nessa situação. Meu querido, minha querida, deixa eu te falar uma coisa. Eu entendo perfeitamente a sua dor, porque a dúvida de João Batista não era falta de fé, é porque ele estava com uma expectativa tão grande, ele esperava algo que não aconteceu. E olha só o que a Bíblia diz, eu quero muito que você preste atenção agora. Lá em Mateus capítulo 11, versículos 2 e versículo 3, diz assim, João Batista, que estava na prisão, soube de todas as coisas que Cristo estava fazendo. Por isso ele enviou os seus discípulos para perguntarem a Jesus: o Senhor é aquele que haveria de vir ou nós devemos esperar algum outro? Olha isso aqui, irmãos, olha a gravidade. João Batista, o mesmo que apontou para Jesus e disse: esse é o Cordeiro de Deus, esse é o Filho de Deus. Mas agora ele está perguntando: será que é você mesmo, Jesus? Ou eu desperdicei a minha vida inteira esperando a pessoa errada? Não foi isso que ele perguntou, irmãos? Ou seja, a escuridão, ela faz isso com a gente, irmãos. Ela nos faz questionar coisas que Deus falou para nós lá no passado, que Deus nos mostrou, que Deus profetizou na nossa vida, entende? João Batista, que era um grande homem de Deus, de repente ele estava ali confuso, ele estava com medo, ele estava preocupado. Mas olha só qual foi a resposta de Jesus, porque eu não sei se você sabe, mas Jesus não ficou bravo. Jesus não falou assim, nossa, João, que absurdo, hein? Você está duvidando de mim? Não, irmãos, Jesus tratou ele com amor, mas também com verdade. Olha só o versículo seguinte, Mateus 11, versículo 4 até o versículo 6. Diz assim, E Jesus respondeu: voltem a João e contem a ele o que vocês veem e ouvem. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são anunciadas aos pobres. E disse ainda: felizes são aqueles que não se sentem ofendidos por minha causa. Amém? Irmãos, isso aqui é forte, hein? Essa passagem de Jesus aqui é muito forte. Eu vou te explicar detalhadamente para não ficar nenhuma dúvida. Eu quero focar aqui, principalmente nesse versículo 6, porque na tradução original, a palavra usada ali para ofendido, escandalizado, refere-se a uma pedra de tropeço, algo que te faz cair. Sabe o que Jesus estava querendo dizer então? Feliz é aquele que não tropeça na forma como eu ajo. Ou seja, Jesus estava mandando um recado direto para o coração de João. Ele estava querendo dizer assim, João, fique em paz, eu estou fazendo a obra do meu Pai, os cegos estão vendo, mortos estão ressuscitando, o reino está avançando. Mas João, o meu plano não é o que você esperava. Eu não vou abrir a porta dessa prisão agora, mas eu preciso que você confie em mim, mesmo que isso custe a sua vida. Irmãos, é uma palavra dura, certo? Mas ao mesmo tempo era necessária. João precisava confiar sem ver. Ele precisava somente confiar no que Jesus havia dito para ele. Isso aí é muito forte, porque quando a gente está passando por um momento difícil, muitas vezes Deus não vai dar nenhum sinal. Muitas vezes Deus não vai falar com a gente. Ele está contando que a gente vai confiar nele, mesmo sem enxergar uma saída. Amém? Deus está falando com você agora, por exemplo? Eu creio que sim. Deus, ele precisa que você confie totalmente na sua bondade, no seu caráter. Então, o tesouro que Deus estava dando para João Batista naquela escuridão não era a liberdade física, era uma fé inabalável que não dependia de tudo estar dando certo. Aleluia! Muitas vezes, irmãos, a gente acha que ter fé é a gente decretar que tudo vai dar certo, é a gente acreditar que o melhor está por vir. Mas, irmãos, a nossa fé de verdade, ela só amadurece quando a gente entende que não tem nenhum sinal, que não tem nenhuma saída. A gente só tem uma fé que muitas vezes a gente acha que é uma fé pequenininha, né? Quantos de nós não nos sentimos assim, né? Ah, pastor, minha fé, olha, eu vou falar uma coisa para você, é minúscula. Pastor, eu sou muito fraco, eu tenho muitas falhas. Irmãos, Jesus disse que se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda,
nós poderemos dizer para esse monte: saia, e ele vai sair da nossa frente. Então, o tamanho da fé não importa. Sabe o que importa então? É aonde a sua fé está sendo depositada. Ou seja, você está confiando em homens, você está confiando na força do seu braço, ou você está confiando no Deus Todo-Poderoso? Pensa assim comigo, é muito fácil você louvar a Deus quando o emprego está garantido, quando você recebe uma promoção no trabalho, mas que tipo de fé você tem quando você recebe uma carta de demissão, por exemplo? E será que mesmo assim você consegue dizer: eu creio, Deus está no controle de tudo, tudo coopera para o meu bem? Será que você vai reclamar ou você vai glorificar ao Senhor? Irmãos, eu não estou aqui apontando o dedo, tá bom? Eu só estou trazendo uma verdade que eu, em vários momentos, eu já fui provado também na minha fé. E agora pensa comigo numa coisa: se João Batista, se ele tivesse saído daquela prisão de forma milagrosa, naquele dia, ele seria somente mais um homem liberto, mas pelo fato dele ter sido fiel até a morte, irmãos, ele se tornou o maior dos profetas, um exemplo de que a nossa esperança não está apenas nessa vida passageira. E pode ter certeza, ele recebeu um galardão enorme lá no céu, na eternidade com Cristo. Então tem muita gente que infelizmente hoje, irmãos, está sendo enganada por um evangelho que diz que se você está sofrendo é porque você não tem fé ou porque você está em pecado. Tome muito cuidado com isso, tá bom? Isso gera culpa, isso afasta as pessoas de Deus. Porque o sofrimento, a escuridão, muitas vezes é uma escola de Deus e não é um castigo dele. Jesus mesmo disse: nesse mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus não nos prometeu que ele vai tirar a gente de toda aflição instantaneamente, mas ele prometeu que vai estar conosco dentro dessas trevas, dessa escuridão, desse momento terrível que muitos de vocês estão passando. Amém? Eu sei que tem pessoas aqui que estão me ouvindo que infelizmente estão passando por um divórcio, ou já passaram, ou então têm filhos nas drogas, uma doença que nunca sara, um sonho frustrado. E eu quero que você mude a sua pergunta agora. Em vez de você perguntar assim, ó: Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Por quê? Onde eu estou errando? Não pergunte assim mais. Eu quero que você comece a se perguntar assim, ó: Deus, qual é o tesouro que o Senhor está escondendo no meio dessa situação que eu ainda não estou enxergando? Talvez, irmãos, é nessa hora que Deus está te tratando, Ele está te ensinando a ter mais paciência. Talvez você está aprendendo a perdoar quem te feriu e perdoar de todo o coração, não da boca para fora. Ou talvez é no meio dessa dificuldade que você finalmente está largando o orgulho e você está aprendendo a depender totalmente de Deus. Amém? Eu me lembro aqui agora de Davi. Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus e ele entendeu isso perfeitamente. A Bíblia conta que ele passou muitos anos fugindo, escondido em cavernas escuras, com medo de morrer. Mas olha só o que ele escreveu lá no Salmo 139, o versículo 12. Ele disse assim, ó: eu poderia pedir à escuridão que me escondesse, e à luz ao meu redor que se tornasse noite, mas nem mesmo na escuridão eu posso me esconder de ti, Senhor. Para ti, a noite é tão clara como o dia, e a escuridão e a luz são a mesma coisa. Olha que profundidade, irmãos. Davi ele chegou à conclusão do seguinte, que mesmo nesse momento difícil, se a gente olhar com os olhos da fé, é como se a gente acendesse a luz, é como se a gente entendesse que Deus está no controle. Por mais que a gente não vê uma saída, nós acreditamos que Deus está enxergando tudo. É como se ele tivesse aqueles óculos, de visão noturna. Deus, irmãos, ele enxerga claramente todas as coisas e ele está cuidando de nós de uma maneira profunda. Às vezes, irmãos, eu vejo tantas pessoas falando assim para mim: pastor, Deus deve estar muito longe de mim, porque eu não sinto mais a presença dele como antes, eu não sinto mais nada, para falar a verdade. E sabe o que eu digo, irmãos? O professor, ele sempre fica em silêncio durante a prova. Amém? Quando você está na aula aprendendo, o professor está falando, mas na hora da prova, o silêncio é necessário para ver o que você aprendeu. Guarde isso que eu estou te falando, isso aqui é profundo demais, porque o silêncio de Deus, irmãos, não é ausência, é o momento da sua aprovação. Então não fique pulando etapas, não pule esse momento do luto, viva o luto, amém? Não despreze a sua dor, não desperdice essa crise, porque é necessária. Um dia você vai contar para muitas pessoas o que Deus fez na sua história. Glória a Deus, aleluia. Nós já vamos orar. Irmãos, eu tenho certeza que hoje é o dia da sua vitória. Deus está te revelando muitas coisas aqui.
Eu sei que o Senhor já está aqui, trabalhando no seu coração, mas Ele vai fazer muito mais. Então eu quero te fazer uma última pergunta antes de nós orarmos. Você ainda fica escandalizado quando você vê a maneira de Deus agir? Lembra do que Jesus disse? Bem-aventurado aquele que não se escandaliza com a maneira com que eu ajo. Ou seja, você precisa amadurecer, irmãos. Você precisa mudar a sua mentalidade. Pare de reclamar, não blasfeme, não xingue, não se revolte. Deus, Ele quer que você confie nele. É como se Ele pegasse na sua mão agora e Ele está te ensinando a caminhar. Ele não vai deixar que você tropece. Você precisa, para isso, confiar nas suas promessas. Aleluia? Então escreva aqui nos comentários: eu creio que Deus está me guiando. Ou então diga assim: o Senhor falou comigo poderosamente hoje. E assim muitas pessoas vão se inspirar nesse seu comentário. E no final da oração, por favor, compartilhe. Eu sei que tem muita gente precisando ouvir uma palavra. Não importa a religião, o importante é que a palavra de Deus toque o coração dessas pessoas e que Deus possa te usar. Eu sei que tem muita gente aí sofrendo, passando por momentos de luta, e você vai ser um instrumento nas mãos do Senhor. Aleluia? Então feche os seus olhos e vamos orar. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer pela nossa vida. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos guardado. O calor do deserto não tem nos queimado, porque a tua nuvem de glória, Senhor, tem nos protegido. Deus, muito obrigado, Senhor, pelo nosso corpo, pela nossa alma, pelo nosso espírito. Obrigado porque a tua palavra, Senhor, tem sido lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Ó Deus, quantos de nós agora estamos passando por dificuldades? Eu sei que tem pessoas aqui que estão me ouvindo, acham que não tem mais jeito, porque talvez o casamento já acabou, talvez essa pessoa já falou palavras que machucaram outras pessoas e isso não tem mais volta. Mas, Senhor, começa uma obra no coração dessa pessoa, porque quando a gente muda, ainda que as circunstâncias não mudem de imediato, o Senhor começa a trabalhar em nosso favor e para ti nada é impossível. Aleluia! Ó Deus, eu te louvo porque o Senhor nunca perde o controle da situação. Mesmo quando a nossa vida parece um caos, o Senhor está sentado no trono, governando sobre todas as coisas. Eu te agradeço, meu Pai, pela vida do meu irmão e da minha irmã, que está me ouvindo aqui agora. Eu não conheço eles pessoalmente, mas eu sinto um amor tão grande, Pai. É uma presença que me envolve nesse momento, e eu sinto esse carinho, e eu sei que o Senhor olha com um olhar de compaixão, um olhar de amor e não de condenação. Pai, por isso eu te peço aqui agora, Senhor, traga o consolo, Senhor, traga direção, traga esperança. Deus, nesse momento eu quero apresentar a vida daqueles que se sentem cercados por essa escuridão. Talvez seja a escuridão de uma depressão profunda. Essa pessoa está pensando em acabar com a vida, ela já não tem mais o brilho dos olhos. Muitas pessoas agora, Senhor, elas vivem querendo se esconder de tudo e de todos. Deus, não foi para isso que o Senhor chamou essas pessoas, Pai. Jesus veio a este mundo para nos dar uma vida e abundância. Senhor, eu declaro essa vida sobre essa pessoa. Sopra, Senhor, do teu Espírito. Vem, Espírito Santo, faz morada dentro de nós. Quebra, Senhor, as correntes da angústia. Despedaça o jugo da tristeza, Senhor. Traga o bálsamo que cura as emoções feridas. Aleluia. Oh Deus, eu oro por aqueles, Pai, que estão vivendo na escuridão do fracasso financeiro, profissional, pessoas que tentaram, que lutaram, mas as portas se fecharam. Oh Deus, os projetos deram errado e agora essas pessoas se sentem inúteis, envergonhadas. Deus, quantos pais de família, Pai, estão desempregados, eles não conseguem, Pai, encontrar uma saída. Deus, que o Senhor dê estratégia para essas pessoas, Pai. A Tua palavra diz que nós não devemos desprezar os pequenos começos. Pai, esse homem e essa mulher estão começando pequeno, mas eu sei que o Senhor pode colocar a Tua mão. Eu sei que o Senhor é o Deus da multiplicação. Multiplica os recursos, Senhor. Abre portas, traga clientes, Senhor. Em nome de Jesus. Eu oro também, Pai, para que o Senhor abra os olhos espirituais. Tem muita gente aqui hoje, Pai, que só enxerga o problema à sua volta. Parece que o problema é um gigante e parece que o Senhor não tem poder nenhum. Pai, eu sinto nesse momento que tem pessoas aqui que estão me ouvindo que foram decepcionadas com líderes de igreja.
decepcionadas com pastores, com pessoas que se diziam ser de Deus, mas demonstraram totalmente o contrário. E essas pessoas se frustraram, Pai. E agora elas não conseguem mais acreditar, elas não conseguem mais olhar para as Tuas promessas e entender que o ser humano é falho, mas o Senhor é perfeito. Deus, eu te peço perdão, Senhor, porque o errado somos nós. Colocamos a expectativa nos homens e depois a gente se frustra. Deus, não deixa isso acontecer mais, Senhor. Cura as feridas da nossa alma, Senhor. Ninguém pode ser responsável pelo nosso fracasso. Não aceitamos isso, Senhor. Nós fomos chamados por Ti para sermos mais do que vencedores. Aleluia. E ninguém vai definir o nosso futuro, mas somente o Senhor pode escrever a nossa história. Oh, meu Deus, eu clamo também por aqueles que estão enfrentando momentos de dúvida, como João Batista enfrentou. Pessoas que te amam, que te servem, mas que olham para a realidade da vida e não entendem por que tanto silêncio. Ó Senhor, acalma esse coração aflito, Senhor. Dá para essas pessoas a certeza de que o Senhor está trabalhando nos bastidores, que eles não se sintam ofendidos contigo, mas que a fé deles seja fortalecida, criando raízes profundas que nenhuma tempestade pode arrancar. Ó meu Deus, nós repreendemos agora, em nome de Jesus, que saia todo espírito de medo, toda mentira do inimigo que diz que não tem mais jeito, que o fim chegou. Em nome de Jesus, nós declaramos que a luz de Cristo brilha mais forte do que qualquer treva. Ó Senhor, que cada lágrima derramada se torne uma semente, Pai. Tem muitas pessoas aqui que estão chorando nesse exato momento, mas a Tua palavra diz no Salmo 126 que aqueles que vão plantando e chorando voltarão com muita alegria, trazendo nos seus braços a colheita. Deus, essa é uma promessa maravilhosa e nós nos agarramos a ela nesse exato momento. E agora, Senhor, eu te peço uma coisa do fundo do coração. Sonda o nosso interior, Senhor. Se existe dentro de nós algum pecado escondido, alguma mágoa guardada que está dando legalidade para o inimigo, nós te pedimos perdão, Jesus. Purifica a nossa mente, o nosso coração, Senhor. Lava-nos com Teu sangue precioso, Jesus. Nós não queremos tentar esconder nada de Ti, Senhor, porque não adianta. Para o Senhor, até as trevas são luz. O Senhor é aquele que traz a luz para que a gente possa enxergar onde estamos errados. Aleluia. E agora, meu querido irmão, minha irmã, por favor, não saia do vídeo. Esse é um momento tão importante. Eu quero orar especialmente por você que sente o desejo de entregar a sua vida a Jesus ou de se reconciliar com Ele. Talvez você tenha andado longe, você está tentando resolver tudo na força do seu braço e você percebeu que só encontrou mais escuridão. E Jesus quer iluminar a sua vida hoje, amém? Creia nisso de todo o seu coração. A Bíblia diz o seguinte: olhem para Ele e os seus rostos serão iluminados e vocês nunca serão decepcionados. Então, abra o seu coração nesse momento. Eu quero fazer uma oração agora. Você vai repetir com sinceridade. Não faça para mim, não faça para a pessoa do seu lado. Faça entre você e Deus. E Ele vai estar atendendo agora a sua oração. Amém? Diga assim, ó: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida nas Tuas mãos. Me perdoe por todos os meus pecados. Me transforma, Jesus, e me salva. Eu creio que o Senhor morreu na cruz no meu lugar e eu Te recebo como meu Senhor e Salvador. Jesus, eu quero andar na luz contigo. Por isso eu rejeito todas as obras das trevas que eu venho praticando até hoje, toda a idolatria. Eu Te recebo, Jesus, como meu único Salvador. E por favor, escreva o meu nome no livro da vida, porque eu quero estar contigo todos os dias, obedecendo a Sua palavra, rejeitando tudo que não vem de Ti, para estar contigo até a consumação dos séculos. Aleluia. Pai, eu apresento diante de Ti, Senhor, a vida deste homem e desta mulher que oraram comigo agora. Senhor, eu sei que muitos estão em hospitais, tem pessoas dentro de presídios, pessoas que estão a ponto de desistir, Pai, mas eles oraram de todo o coração. E eu Te peço agora que o Senhor confirme, Pai. Envie o Teu Espírito Santo, Senhor. Não deixe essa pessoa caminhar sozinha, Pai. E que o Senhor remova do caminho dela todo o obstáculo, tudo aquilo que não vem do Senhor. Em nome de Jesus eu Te peço também que esta oração, ela alcance muitos e muitos lares,
para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Oi, eu posso te perguntar uma coisa? Você já percebeu que muitas vezes as coisas não dão certo na sua vida e aí você se sente perdido, frustrado e acha que nunca será feliz de verdade? São tantos problemas que você enfrenta, problemas de relacionamento, problemas na família, falta de dinheiro e tantas outras coisas que acontecem que te deixam muito desanimado e isso enfraquece a sua fé. Sabe por que tudo isso está acontecendo? Tem uma coisa que eu tenho certeza que você está com dificuldade e é exatamente isso que está te impedindo de viver uma vida de paz, uma vida de harmonia e prosperidade. É que você não está praticando os princípios da palavra de Deus. Mas eu sei que você tenta, mas parece que algo não te deixa orar, tem algo que não deixa você entender a palavra e aí você se sente perdido e frustrado. Por isso eu quero te contar uma coisa. Milhares de pessoas já estão fazendo parte de um movimento que eu criei chamado Jornada da Fé. E elas estão conseguindo crescer espiritualmente, elas estão melhorando seus relacionamentos e a sua vida tem sido muito mais feliz e abençoada. Eu já passei por tudo isso que você está vivendo hoje e eu sei o tamanho da sua dor. Eu também me sentia totalmente perdido, eu sabia que eu tinha que orar mais, eu tinha que ler a Bíblia, mas eu não conseguia. E aí eu me sentia totalmente frustrado. Até que depois de tanto lutar, eu descobri uma forma de crescer na caminhada com Deus. E depois que eu consegui fazer isso, a minha vida mudou da água para o vinho. A transformação foi tão grande que hoje eu consigo ajudar milhares e milhares de pessoas todos os dias. Por isso eu quero que você faça um compromisso, primeiramente com você mesmo e também com Deus, de que você vai seguir tudo que eu vou te falar aqui neste vídeo, tá bom? A primeira coisa que você precisa fazer, você precisa orar e ler a Bíblia da forma correta, para que ela entre no seu coração e traga a mudança que você tanto deseja e que mude também o seu comportamento. Eu sei que muitas vezes você não sabe como agir porque o seu coração está muito triste, aflito, angustiado e perdido. Eu também sei que muitas vezes você fica frustrado porque você não tem forças para seguir em frente. Eu também vivi assim por muitos anos e eu sei exatamente o que é isso. Até que eu comecei a ver a palavra de Deus de uma forma simples e prática. E essa jornada fez a minha vida se transformar a tal ponto que hoje eu estou aqui ajudando milhares de pessoas a encontrarem paz, harmonia e direção. Irmãos, eu não poderia deixar isso somente para mim, eu não poderia reter este conhecimento e por isso eu escrevi 3 livros que são a base para você aprender essa forma simples e prática de buscar a Deus e ter resultados na sua vida. O primeiro livro é o Momento com Deus. Ele vai alimentar o seu espírito de tal forma que você vai sentir um desejo muito grande de buscar a Deus. Neste livro você vai entender a palavra de uma forma muito simples e isso vai fortalecer a sua fé. Nele você vai ler uma mensagem para cada dia do ano, lembrando que todas essas mensagens são divididas por temas para você ir direto naquela palavra que você está tanto precisando. E o segundo livro é o Vida de Oração. Este livro vai mudar os seus sentimentos, ele vai curar as suas emoções, ele vai dar direção para a sua vida. Você vai perceber que o seu dia a dia será muito mais leve, porque a oração, ela acalma o nosso coração, ela alivia a nossa alma. Amém? E nele também você encontrará uma oração para cada dia e todas elas também estão separadas por temas. Por exemplo, tem oração para ansiedade, oração para depressão, oração para angústia, sentimento de culpa, você que precisa tomar uma decisão hoje, enfim, todas essas orações vão te fortalecer muito na caminhada com Deus. E por fim, tem o livro Minutos de Paz, é o livro que vai mudar as suas atitudes e ele vai te guiar para que você nunca mais se sinta perdido, tá bom? O livro Minutos de Paz, ele vem com tarefas fáceis e rápidas para você colocar em prática no seu dia a dia. Afinal de contas, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Amém? E como eu quero que todos vocês tenham acesso a esse alimento espiritual diário, eu estou disponibilizando esses 3 livros no formato digital para que você tenha acesso de onde você estiver, seja no seu celular ou no seu computador. E tudo isso, irmãos, por um valor totalmente acessível e você também estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do Evangelho. Então é só você acessar o site www.jornadadafé.com.br, que está aparecendo bem aqui na tela,
Ou então você vai clicar agora no link que está bem aqui abaixo do vídeo na descrição, tá bom? É muito rápido, é seguro e você vai receber na mesma hora os meus 3 livros digitais no seu e-mail para você começar a sua transformação hoje mesmo, tá bom? Então clica no link que está bem aqui abaixo do vídeo e que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço. Olá, meus queridos irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus esteja agora sobre você e sobre toda a sua família. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior. Irmãos, eu preciso contar uma coisa aqui para vocês. O Espírito Santo me entregou uma mensagem, uma palavra tão forte, que eu estou com muita expectativa de que hoje você vai sair daqui diferente. Hoje a sua postura vai mudar diante das pessoas e eu vou te explicar por que Deus falou isso ao meu coração. Sabe quando você está com muita coisa acontecendo na sua vida e você quer compartilhar com as pessoas? Você quer contar um sonho, um projeto novo, você está cheio de esperança, de ânimo e aí de repente você compartilha com alguém essa novidade, essa transformação e a outra pessoa parece que joga um balde de água fria. Parece que a outra pessoa comenta assim, com um olhar de deboche, ou então ela diz, vixe, isso aí vai ser difícil demais. E a pessoa começa a colocar muito empecilho, né? Eu vou te mostrar por que isso acontece. Não é para você ficar com raiva das pessoas, mas é para você entender que não dá para contar tudo para qualquer pessoa. Inclusive, você tem que ficar muito atento ao ambiente onde você está. Eu vou contar aqui um exemplo que aconteceu com Jesus e Jesus ele nos mostra exatamente o que fazer numa situação como essa. Inclusive, eu não sei se você se lembra, mas lá em Mateus capítulo 7, o versículo 6, Jesus disse, não dê o que é santo aos cães, nem joguem pérolas aos porcos. Ou seja, Jesus está dizendo o seguinte, não compartilhe preciosidades, coisas preciosas com quem só vai pisotear isso aí, com quem vai menosprezar, vai zombar e não vai acreditar em você. E é por isso, irmãos, que a Bíblia também diz que Deus ele não se revela a qualquer um, porque é somente para aqueles que temem ao Senhor é que Ele revelará a sua aliança. Então, a intimidade do Senhor não é para qualquer um, é somente para quem teme ao Senhor. Amém? Então, a mensagem de hoje vai ser tão importante na sua vida para você parar de sofrer, porque eu sei que muitos de vocês têm um coração muito generoso, um coração bom. Você quer que as outras pessoas se inspirem no seu testemunho de vida, naquilo que Deus está fazendo. Mas, irmãos, tem pessoas que não estão preparadas para isso. Inclusive, uma coisa que pouco se fala é que existe sim inveja no nosso meio. Irmãos, desde que o pecado entrou no mundo através de Adão e Eva, irmãos, tem certas coisas que já nascem com o ser humano. É a natureza pecaminosa, a natureza carnal. Nós vemos nos próprios filhos de Adão e Eva, que é Caim e Abel. Caim sentiu inveja do seu irmão, porque o seu irmão ele foi aceito por Deus. E nós estamos vivendo uma época em que as pessoas estão passando dificuldades. É claro, todos nós passamos por muitas lutas, mas quando a gente vê alguém crescendo, alguém subindo de nível, alguém prosperando, parece que é natural, as pessoas logo sentem aquela coisa ruim, sabe? Como se elas não desejassem o bem, como se elas não estivessem felizes com a vitória do outro. E isso eu estou falando porque se a gente não tomar cuidado, nós podemos ser contaminados com isso e nós vamos desagradar a Deus, porque a Bíblia diz que nós devemos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. E confesso que muitas vezes é mais fácil a gente chorar com os que choram, ou seja, se lamentar com algo que foi perdido, com uma derrota, do que se alegrar quando você está ali passando por lutas e de repente alguém chega e comenta com você tanta coisa boa que está acontecendo na vida dela. Então nessa hora você não pode deixar o inimigo ganhar espaço. Você tem que na hora falar palavras positivas, encorajar a outra pessoa, por mais que às vezes você está decepcionado consigo mesmo. Você olha para sua vida, parece que está tudo travado. E eu vou te mostrar aqui hoje o porquê que muitas vezes a sua vida está travada. Você já parou para pensar nisso? Será que você está bloqueando o milagre de chegar na sua vida? Eu me lembro que uma vez eu comentei com uma pessoa, que Deus tinha me prometido que eu seria pastor
que eu iria falar com muitas pessoas e Deus iria converter, Deus iria salvar, transformar muitas vidas através do meu ministério. Irmãos, eu estava tão feliz porque eu sabia que isso iria acontecer a qualquer momento, por mais que eu olhasse as circunstâncias. Como eu já contei aqui várias vezes no meu testemunho, né? Eu não conseguia reunir 5 jovens para me ouvir. Durante uns 7, 8 anos, eu fiquei nesse tempo de sequidão, nesse tempo de deserto. Mas naquela noite, foi uma noite que o próprio Deus falou comigo. E Ele me disse que no tempo certo, Ele iria me usar na vida de milhares de pessoas. Aí então eu comentei com um amigo meu. Eu contei para um amigo meu, lá da igreja, e eu não vou falar o nome, né? Talvez ele assista aqui a oração. Mas a verdade é que ele falou para mim o seguinte: olha, eu não acredito em nada disso que você falou. Eu não acredito. Eu simplesmente não acredito que Deus possa falar desse jeito. E tal. Resumindo, irmãos, eu fui percebendo que eu não devia ter contado para ele aquilo, sabe? Sabe quando bate aquele arrependimento? Por que eu fui abrir minha boca? Por que eu fui falar isso com essa pessoa? Porque eu esperava uma palavra de encorajamento, alguém que fosse espiritual, que estivesse aquela visão junto comigo. Mas aí Deus foi me ensinando e eu acredito que vocês também já têm se frustrado e eu vou te mostrar aqui o porquê isso é necessário. Por que Deus permite essas coisas, amém? Então nós já vamos começar. E antes eu só quero pedir para você se inscrever no meu canal, ative o sininho da notificação que está aqui embaixo. E tem uma coisa muito importante que eu preciso falar com você, é que hoje no final da oração eu vou chamar minha esposa Thaís. Para vocês que não conhecem, eu vou trazer ela aqui, eu vou convidar ela para vir aqui e ela vai contar uma coisa que Deus falou com ela. E Deus, irmãos, está falando muito forte com a gente aqui de algo que vai acontecer no Brasil e ela quer trazer um recado. Então, não saia do vídeo, eu quero muito que você ouça essa palavra que ela vai te entregar aqui no final da oração, tá bom? Então vamos começar com a mensagem de hoje. Abra o seu coração, porque Deus vai falar com você, amém? Irmãos, hoje eu quero conversar com vocês sobre um assunto que muita gente ignora, mas que faz toda a diferença entre você receber a vitória ou você continuar patinando no mesmo lugar. Eu sei que a gente vive numa época de muita exposição, né? Todo mundo fala tudo nas redes sociais, posta tudo que quer, ou então comenta coisas no grupo da família, e tudo a gente quer falar para os vizinhos, ou até mesmo nas igrejas, a gente quer falar de detalhes íntimos. E aí, irmão, sabe o que acontece? Muitas vezes a gente se frustra, porque nem todo mundo vai acreditar junto com a gente, nem todo mundo vai torcer por nós, nem todo mundo vai se alegrar. E é muito ruim, né? Como eu disse para vocês, aconteceu comigo, foi uma das piores experiências que eu tive. Então, eu quero te mostrar aqui hoje que você não precisa se abrir com qualquer pessoa, e muito menos com muita gente. Eu sei que muitos ficam pensando assim: ah, pastor, mas eu quero que mais pessoas orem por mim. Irmãos, eu sei que há poder na oração. Quanto mais gente orando, melhor. Eu também acredito que a oração em concordância, Deus atende. Porque Jesus disse que quando 2 oram em concordância, Deus atende de acordo com a vontade dele. Mas, irmãos, existe um momento, especialmente naquele momento que muitas vezes as coisas dão errado, no momento que chega a crise na sua casa, talvez uma dor profunda, né? Um casamento que está passando por lutas, ou então na área das finanças. E aí uma coisa que eu tenho aprendido é o seguinte: a multidão, em vez de ajudar, muitas vezes atrapalha. Tem muita gente que está me ouvindo aqui agora que está tentando ressuscitar alguma coisa na sua vida e em vez de receber apoio, só recebe pedradas, só recebe palavras ruins, negativas. Como eu disse, talvez você está tentando ressuscitar o seu casamento que está por um fio, ou então a sua conta bancária está no vermelho há muitos meses, ou quem sabe a saúde de um parente, ou até um relacionamento com um filho, né, que saiu de casa e agora está rebelde. E você está ali, você está lutando, jejuando, orando, mas você está cercado de pessoas, certo? E quem são essas pessoas? Às vezes são pessoas que gostam realmente de você, mas elas não têm a mesma visão que Deus te deu. Elas não estão na mesma maturidade, na mesma fé, e elas não estão ouvindo as palavras que você talvez está ouvindo aqui no meu canal. Elas não estão sendo alimentadas espiritualmente como você. Então elas olham para o seu problema e elas só enxergam morte. Elas olham para o seu marido, por exemplo, e elas dizem assim, ou então elas simplesmente pensam, né? Ah, esse aí não tem mais jeito não. Ixi, esse aí, olha, não tem como, porque se a pessoa não quer, como é que Deus vai mudar a vida de alguém? Irmãos, só abrindo um parênteses aqui, eu com a minha esposa Thaís, a gente aconselha muitos casais.
E já teve muitos casos em que o marido ou a esposa, quem olhava realmente não tinha mais jeito, porque a pessoa não abriu o coração, ela não queria mudança. Mas, irmãos, é aí que a gente precisa confiar no milagre. É aí que Deus faz o impossível. Deus pode entrar na intimidade da pessoa. Deus pode falar com a pessoa de um jeito que nós não conseguiríamos. Amém? Então, não olhe para as circunstâncias, porque as pessoas à sua volta, muitas vezes elas não conhecem a Deus, elas não têm a visão espiritual, como eu disse, e elas vão olhar para o seu negócio, por exemplo, e elas vão dizer: é melhor você fechar as portas. Para com isso. Para de acreditar numa coisa que não vai acontecer. E aí, sem perceber, muitas vezes nem tem a intenção de machucar. Essas pessoas simplesmente querem o seu bem. Elas querem abrir os seus olhos para você acreditar em algo que é real. Mas, irmãos, o cristão, ele foi chamado para viver o sobrenatural. Amém? Não que você vai ignorar totalmente a sua realidade, mas você vai ter uma visão de fé, uma visão espiritual. Porque o apóstolo Paulo disse: nós não vivemos por vista, mas por fé. Amém? Então, irmãos, eu quero contar aqui agora uma história, algo que aconteceu com Jesus. Como você sabe, Jesus é o Filho do Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso, ou seja, Ele não precisava de ajuda para fazer milagres. Mas Ele vai nos ensinar hoje um protocolo de como nós devemos lidar com situações extremas. Deixa eu te contar aqui o que está escrito em Marcos capítulo 5. Eu vou te explicar primeiro o contexto, depois eu quero ler uma passagem que o Espírito Santo colocou no meu coração. Lá em Marcos capítulo 5, a Bíblia diz que um homem chamado Jairo veio até o encontro de Jesus e ele estava desesperado, porque a filhinha dele estava morrendo. E aí então Jesus, ele vai ao encontro dessa moça, só que no meio do caminho chega a notícia terrível, aquela notícia que ninguém quer ouvir de forma alguma. Simplesmente a menina morreu. E quem veio contando essa notícia chegou dizendo assim: não incomode mais o mestre, porque a sua filha já morreu, acabou. Irmãos, a gente entende que realmente, pela lógica humana, era o fim, certo? Mas precisava falar desse jeito? Precisava tirar a fé, a esperança daquele homem? Ou seja, quem contou isso não sabia que Jesus podia ressuscitar mortos, né? Mas então, naquele exato momento, Jesus chama Jairo no canto e ele simplesmente fala para ele assim: Jairo, não temas, creia somente. Amém? E agora presta atenção nessa situação, irmãos. Quando eles finalmente chegaram lá na casa de Jairo, aquilo parecia uma feira de tanta bagunça. É gente por um lado, gente para outro, tinha gritaria, tinha choro alto. E eu não sei se você sabe, mas naquela época existiam as carpideiras. Quem que eram essas mulheres? Eram as mulheres que eram pagas, por incrível que pareça, né? Elas recebiam dinheiro para chorar em velório. Olha isso, irmãos. Então, era um barulho ensurdecedor de pessoas se lamentando, aquele choro falso. E muitos, é claro, né, eram curiosos, eram vizinhos fofoqueiros, era gente querendo ver a tragédia de perto. Será que você se identifica aí com a sua família ou com a família de alguém? Irmãos, infelizmente isso é mais comum do que a gente pensa. E olha só o que a palavra de Deus diz sobre esse momento de tristeza, né? Mas ao mesmo tempo rodeado de pessoas que não estavam sentindo a dor daquele homem. Olha só o que está escrito em Marcos capítulo 5, versículos 38 ao 40. Diz assim, Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu muito alvoroço e gente chorando e gritando. Ele entrou e perguntou: por que todo esse alvoroço e choro? A criança não morreu, ela está apenas dormindo. A multidão então riu dele, mas ele fez todos saírem e levou o pai e a mãe da menina e seus 3 discípulos para o quarto onde ela estava deitada. Olha isso aqui, irmãos. Eu não sei se você reparou, mas Jesus ele chegou naquele momento para fazer uma ressurreição. Ele poderia ter orado na frente de todo mundo para mostrar o seu poder. Ele poderia ter dado uma lição de moral ali mesmo onde ele estava. Mas sabe o que Jesus fez primeiro? Antes de Jesus liberar o seu poder, ele fez simplesmente uma faxina. Ele mandou todo mundo embora. Sabe por quê? A Bíblia diz que a multidão riu dele. Quando ele disse que a menina estava apenas dormindo, todo mundo começou a gargalhar, todo mundo começou a rir. E não era uma risada de alegria, mas era de deboche. Aquelas pessoas estavam escarnecendo do Filho de Deus. Era aquele riso de quem diz assim: esse homem é louco, a menina está morta, e ele diz que ela está dormindo. Para com isso, conta essa para outra.
Irmãos, nós que somos cristãos e que andamos na verdade, a gente sabe exatamente como é isso, né? As pessoas zombam, as pessoas criticam, elas falam do que não sabem. Por quê? Elas estão cegas espiritualmente, elas não conseguem crer realmente. Elas nunca tiveram uma experiência com Deus, elas estão perdidas, infelizmente. E tudo que nós devemos fazer é orar por essas pessoas, ter compaixão. Irmãos, porque é muito ruim você estar num ambiente de incredulidade. Sabe por quê? Isso aí bloqueia o sobrenatural. É interessante que Jesus ele não tentou convencer aquela gente chata, aquela gente barulhenta. Ele não ficou ali debatendo teologia com quem estava rindo dele, porque ele mesmo já tinha ensinado: não lance o que é santo aos cães e nem jogue pérolas aos porcos. Ou seja, não desperdice aquilo que é tão valioso, tão precioso. Então Jesus, ele simplesmente fez todo mundo sair. E é interessante que no original, no grego, essa expressão dá uma ideia de que Jesus empurrou aquele povo. Jesus, irmãos, ele era bom, claro, Jesus é maravilhoso, é o Filho de Deus, mas ele era muito zeloso, muito sério quando tinha que ser sério. Então foi naquele momento que Jesus despejou todo mundo. E talvez você esteja se perguntando aí, né? Pastor, mas isso não é falta de amor? Jesus não deveria acolher todo mundo? Irmãos, amor é uma coisa, permissão para influenciar a sua fé, para atrapalhar a sua vida espiritual é uma coisa totalmente diferente. Jesus amava aquelas pessoas, mas ele sabia que para o milagre acontecer, ele precisava de um ambiente de fé. E a incredulidade é como se fosse uma interferência de rádio. Para pensar, ela cria um ruído que impede a gente de ouvir a voz de Deus. E hoje, infelizmente, tem muita gente incrédula dentro das igrejas, pessoas que simplesmente não acreditam. Você fala de Deus para elas, você prega, você ora com elas, mas no fundo, essa pessoa quer resolver tudo na própria força. Ela age de acordo com a notícia do jornal, ela age de acordo com as informações que ela tem na sua cabeça. Irmãos, a fé é algo que não se explica, você simplesmente crê. E para você alimentar a sua fé, você tem que estar em um ambiente que é favorável para isso, amém? Aquela multidão representava duas coisas que destroem os seus sonhos e os meus sonhos. Primeiro é aquele desespero que não leva a nada. Sabe aquela pessoa que ela simplesmente não consegue acreditar em Deus e ela chora, ela se desespera porque ela não tem uma razão para ter esperança. E o outro motivo, e quando você está perto de uma pessoa como essa, você tem que tomar muito cuidado para você não ser prejudicado, para você não desanimar em relação aos seus sonhos, aquilo que Deus colocou no seu coração, porque senão você pode entrar junto nesse buraco, entendeu? Você pode ficar pessimista também, incrédulo. E o outro motivo que destrói muito os nossos sonhos é o fato das pessoas debocharem, porque quando alguém zoa com você, quando alguém zomba da sua fé, na verdade é o diabo ali naquele momento querendo lançar uma sementinha de incredulidade no seu coração. Ele usa pessoas que não têm relacionamento com Deus para jogar um balde de água fria em você, entendeu? Eu já fui muito zombado numa época em que eu orava muito em línguas, sabe? Eu buscava muito a Deus orando em línguas estranhas, que é um dom do Espírito Santo. Mas eu convivi com pessoas que não acreditavam nisso. Então, em vez delas ficarem quietas, não, elas simplesmente zombavam. Irmãos, eu me lembro que durante muito tempo eu parei de orar em línguas, porque eu não sei explicar, mas aquilo foi me machucando, aquilo foi criando uma ferida no meu coração, e foi então que Deus foi me revelando que eu parei de orar daquela maneira porque muitas pessoas criticavam, muitas pessoas não acreditavam. Então, tome muito cuidado, proteja o seu coração, proteja os planos, os sonhos que Deus tem colocado na sua vida. Amém? Tem muita gente que deu errado na vida, que é um fracassado, e essa é a verdade, e a pessoa então quer levar todo mundo para o buraco junto com ela. Então, cuidado com essas pessoas também, certo? Esse tipo de situação que eu contei para você aqui, eu sei que não é o único caso isolado na Bíblia, porque quando a gente olha, por exemplo, no Antigo Testamento, a gente percebe que o profeta Eliseu, ele passou pela mesmíssima situação. A Bíblia diz que uma mulher sunamita era uma mulher muito rica, ela tinha um coração muito generoso e ela teve um filho por milagre, mas um dia o menino morreu de repente. E então a Bíblia diz que ela foi atrás do profeta Eliseu. E olha o que Eliseu fez quando ele chegou na casa dela e ele viu o menino ali morto. O corpo já estava pálido, já não tinha mais respiração, o coração parou de bater.
Olha só o que está escrito em 2 Reis, capítulo 4, versículos 32 e 33. Diz assim, ó: Quando Eliseu chegou, o menino estava morto, deitado em sua cama. O profeta entrou, fechou a porta atrás dos dois e orou ao Senhor. Amém? Olha que interessante, né? A Bíblia diz que ele entrou no quarto e fechou a porta atrás dos dois. Ou seja, ele se trancou com o problema e com Deus. Ele isolou a morte do resto da casa. E ele não deixou a mãe, olha, a mãe da criança, ele não deixou ela entrar no primeiro momento, nem deixou o seu servo ficar ali dando palpite. Então foi ele, o menino que já estava morto, e o Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso. E ele então colocou o seu corpo sobre aquele menino, as suas mãos sobre as mãos, o pé sobre os pés, e Deus trouxe de volta. Deus trouxe o fôlego de vida e aquele menino ressuscitou. Aleluia! Então, irmãos, só para vocês entenderem tudo que eu estou falando aqui, milagres de ressurreição exigem porta fechada. Se você quer ter intimidade com Deus, comece a se isolar um pouco. Pare de ficar postando tudo nas redes sociais. Pare de contar tudo para todo mundo. Irmãos, uma coisa eu tenho percebido, e eu sei que você vai se identificar com isso. O cristão, geralmente, ele é meio solitário. Você já parou para pensar nisso? Porque quando Deus tem um chamado específico para alguém, nem todo mundo entende. E sabe por que muitas vezes as coisas não dão certo na sua vida antes mesmo de começar? Porque você pede opinião para quem nunca construiu nada. Porque você compartilha a sua intimidade conjugal, por exemplo, com gente que tem inveja do seu casamento. E talvez você pense assim: pastor, mas como é ruim eu não poder desabafar com ninguém. Irmãos, eu entendo, às vezes a carga realmente é pesada, a gente quer dividir o fardo, mas entenda uma coisa, é melhor ficar quieto do que desabafar com a pessoa errada, porque senão você vai atrair confusão, inveja, ciúmes. E quando você espalha o seu problema, nem todo mundo vai estar disposto ali a orar. Por mais que eles digam, viu? Por mais que eles dizem assim: pode deixar, vou estar orando sim. Mas, irmãos, no fundo estão achando bom. É claro, irmãos, que aqui eu não estou generalizando, né? Tem muitas pessoas sinceras, tementes a Deus, muitas pessoas que realmente vão se importar com a gente e vão querer saber o que aconteceu depois e vão continuar nos dando essa assistência. Mas Jesus disse que essas tragédias, essas coisas ruins, não é bom você ficar compartilhando com qualquer pessoa. Inclusive, Jesus disse lá em Mateus capítulo 6, que quando nós formos orar, devemos entrar no quarto e fechar a porta. E quando ele falou isso, não é só para ter privacidade, mas é para blindar a sua mente contra o ruído desse mundo, entende? É para você conservar a sua fé, para você consultar aquele, o único que pode responder às suas orações. E eu sei que muitos de nós ficamos com aquele medo, né, de parecermos orgulhosos, metidos. Mas, irmão, se as pessoas tiverem que falar, elas vão falar, de um jeito ou de outro. Lembra do que o texto bíblico diz aqui? As pessoas riram de Jesus. Se elas riram do nosso Mestre, do nosso Senhor, elas vão falar da gente também. Mas sabe o que aconteceu depois que Jesus expulsou todo mundo e ressuscitou aquela menina? A Bíblia diz que todos ficaram maravilhados. Ou seja, o mundo não precisa entender o processo, eles só precisam ver o resultado. E o resultado só vem quando você fecha a porta do seu coração, do ambiente. E o detalhe que pouca gente percebe, e às vezes a atitude mais espiritual que você pode tomar na sua vida, não é você ficar orando mais alto, mas é você silenciar essas vozes erradas ao seu redor, na sua mente. Amém? Então pare de seguir pessoas que só te fazem sentir inferior lá no Instagram, no Facebook. É hora de você sair daquele grupinho do WhatsApp de pessoas que só postam notícia ruim, só colocam coisas pornográficas. Eu tô falando sério, tem grupos, irmãos, que só nos levam para o pecado. Pare com isso. É hora de você parar de dar atenção o tempo todo para as pessoas, com medo das pessoas te acharem que você agora mudou, que agora você tá diferente. Não, tenha a sua liberdade. Se você não quiser falar, não fale. Se você não quiser compartilhar algo, não compartilhe. Amém? Não fique querendo a aprovação das pessoas. Busque a aprovação de Deus. Aleluia? Eu espero que você tenha entendido essa mensagem, porque eu creio que é hora da gente parar com esse vitimismo, é hora de você parar de querer que todo mundo tenha pena de você,
Eu sei que quando você conta os problemas é porque você quer isso, que as pessoas tenham compaixão de você. Mas, meus irmãos, só Jesus não nos decepciona. Vai direto na fonte. Ele vai te acolher, Ele vai preencher o seu coração vazio, Ele vai te dar paz, Ele vai dar tudo o que você precisa. Aleluia, glória a Deus. Então nós vamos orar agora. Eu sei que o Espírito Santo já começou a ministrar no seu coração, mas o vídeo de hoje não acabou. Como eu disse para você, a minha esposa vai estar daqui a pouco aqui, eu vou trazer ela aqui e eu quero que ela entregue um recado de Deus para sua vida. E então eu quero muito agora que você feche os seus olhos. Nós vamos orar agora. Concentre-se nessa oração e no final, por favor, compartilhe com o máximo de pessoas. Tem muita gente precisando ouvir essas verdades aqui, ó. A verdade dói, mas ela liberta. Aleluia, glória a Deus. Então feche os seus olhos e vamos orar. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer por esse momento tão precioso, Pai. Esse momento de aprendizado, de revelação, esse momento em que a sua palavra tocou muito forte no nosso coração e iluminou o nosso caminho. Pai, obrigado porque o Senhor nunca nos deixa enganados, mas o Senhor revela os segredos do teu reino para que a gente tenha uma vida de paz, uma vida de vitória. E eu sei que muitas pessoas que me ouviram aqui, que estão me ouvindo, a vida delas parece que está travada por causa do ambiente ao seu redor. Pessoas que comentam coisas, que ficam dando opiniões e essas pessoas muitas vezes acabam prejudicando sem perceber. Pai, que o Senhor possa nos dar sensibilidade, discernimento espiritual. Nesse momento eu levanto um clamor por esta vida que está me ouvindo. O Senhor sabe tudo que já está morto, tudo que está morrendo, ou parecendo que não tem mais jeito na vida deles, Pai. Talvez seja um sonho que foi enterrado, uma alegria que se apagou e essa pessoa não consegue mais se reerguer. Parece que ela está sempre de mau humor, desanimada, cansada. Oh, meu Deus, restaura, Pai, a alegria da salvação. Quantas pessoas agora estão no meio de um casamento que se esfriou, esse casamento que parece que não tem mais solução, porque essa pessoa ora todos os dias, ela busca fazer o que é certo, mas o outro cônjuge não responde, não quer também fazer dar certo. Oh Deus, só o Senhor pode ressuscitar casamentos, só o Senhor pode fazer o que o homem não pode fazer. Pai, quantas pessoas agora estão com a saúde debilitada, mas nós cremos no Teu poder, Senhor, no Teu poder de ressurreição. Eu declaro sobre essas pessoas a cura do Senhor Jesus. Eu repreendo toda enfermidade. Eu digo ao que está cansado, ao que está enfermo, seja curado agora, em nome de Jesus. Seja liberto das amarras do diabo. Se houver alguém aqui que está me ouvindo, que está sentindo um peso muito forte nas costas, um peso muito grande sobre o corpo, dor de cabeça constante, ansiedade extrema, eu repreendo agora toda brecha que foi aberta pelo inimigo. Em nome de Jesus, Pai, essa pessoa agora está renunciando todo o pecado. Essa pessoa está arrependida, meu Pai. Ela reconhece que abriu brechas para Satanás. Deus, eu te peço agora, cobre-nos com teu sangue, Jesus. Cobre a minha vida, a vida dos meus filhos, da minha esposa. Cobre a vida dos teus filhos, Senhor, que estão me ouvindo agora. Proteja-nos, Jesus. Guarda nossas vidas, Senhor, debaixo das tuas asas. Pai, eu te peço perdão, Senhor, porque muitas vezes nós somos teimosos. Muitas vezes nós deixamos as pessoas darem opiniões sobre a nossa vida e nós acabamos acreditando nessas palavras. Infelizmente, meu Pai, quantas palavras de maldição foram lançadas contra nós, mas agora nós rejeitamos toda fofoca, toda inveja disfarçada de preocupação. Nós repreendemos toda oração contrária em nome de Jesus. Senhor, eu oro também pedindo coragem. Dá coragem, meu Pai, para este homem, para essa mulher, para fazer a limpeza necessária. Senhor, que eles saibam dizer não, que eles saibam fechar a porta do seu coração, que eles não venham jogar pérolas aos porcos. Ó Deus, blinda a mente dessa pessoa, que a partir de hoje ela pare de buscar a aprovação do homem e busque somente a Tua presença. Aleluia. Eu oro, meu Pai, pelo lar dessa pessoa.
que toda confusão, toda gritaria, todo espírito de contenda e desespero saia agora em nome de Jesus. Que haja paz, meu Deus, essa paz que excede todo o entendimento, que possa encher a sala, o quarto, a cozinha, o ambiente de trabalho, Senhor. Ó Deus, limpa o ambiente espiritual dessa casa agora. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que não venha haver xingamentos, que não venha haver discussões no meio dessa família, Pai. Nós não aceitamos isso mais, em nome de Jesus. E, meu Deus, eu oro também, Pai, pela vida financeira. Onde houver portas fechadas, que o Senhor abra as janelas do céu, meu Deus. Tira, meu Pai, o teu povo da humilhação, da dívida, da escassez, que eles aprendam a confiar em Ti, meu Pai, no secreto, e que eles sejam recompensados publicamente. Eu creio que Tu és o dono do ouro e da prata. Eu creio que o Senhor tem uma saída aonde o homem já não enxerga mais solução. Pai, em nome de Jesus, eu entrego nas Tuas mãos todos os pedidos de oração aqui dos comentários. Todas as pessoas que estão desesperadas, que elas possam sentir essa paz ao longo do dia. Aleluia. E você, meu querido irmão, minha irmã, eu quero te fazer um convite muito especial agora. Se você sente que a sua vida espiritual está bagunçada, se você se sente longe de Deus e quer entregar o seu coração para Jesus de verdade, faça essa oração agora de arrependimento. Ore com sinceridade. Jesus, Ele vai te perdoar. Ele vai quebrar toda a barreira que existia entre você e Deus, e a sua vida nunca mais será a mesma. Amém? Então eu vou fazer uma oração agora e você repete essas palavras exatamente como eu vou falar, tá bom? Diga assim, ó: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida nas Tuas mãos. Me perdoa, Jesus, por todos os meus pecados, pelas minhas falhas e pela minha incredulidade. Eu abro a porta do meu coração para Ti, Senhor. Entra na minha vida, Jesus. Faz uma faxina na minha alma. Me transforma, me salva. Eu creio que o Senhor morreu na cruz no meu lugar e ressuscitou para me dar a vida eterna. Escreve o meu nome no livro da vida. Eu recebo o Teu perdão, a Tua graça e a Tua salvação. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, agora chegou o momento especial. Convidei aqui a Thaís, vai falar um pouquinho com vocês. Que alegria, pessoal, estar aqui com vocês hoje, ainda mais para compartilhar algo que Deus falou ao meu coração. Esses dias, enquanto eu estava orando, no meu momento de intimidade com o Senhor, Deus, Ele falou fortemente ao meu coração. Ele me disse que Ele está para trazer um avivamento sobre a terra e que este avivamento vai começar pelas famílias, porque quando uma família é transformada, toda uma nação pode ser restaurada. Amém. Por isso, Deus, Ele nos confia a responsabilidade de cuidar da nossa família. Quantas famílias hoje em dia nós vemos, amor, que estão destruídas, marido com crise com a esposa, esposa que não trata bem os filhos que são rebeldes, que não conseguem obedecer aos pais, e isso entristece muito o coração de Deus, porque Deus, Ele tem um plano desde o início da criação, que é a família. Então, por isso, Deus me entregou uma palavra específica para escrever um livro devocional, onde os pais possam fazer todos os dias com os filhos. Foi por isso que eu escrevi o livro Pequenas Sementes Todo Dia, um livro que foi lançado esse final de semana. Eu estou com meu coração muito feliz e grata a Deus, porque eu sei que esse livro, ele nasceu com um propósito. O propósito de transformar famílias. Você, independente da idade dos seus filhos, seja criança, sejam adolescentes, jovens e até mesmo nós que somos pais, iremos ser edificados com este livro. É uma palavra para cada dia do ano. E Aleluia. Tem muito mais. Nós preparamos um encontro ao vivo durante todo o ano de 2026 para a gente poder estar aprendendo juntos, crescendo com o Senhor e que Deus possa transformar a nossa família. Irmãos, a Thaís já está escrevendo esse livro aqui, ó, sem brincadeira, há mais de 2 anos. E Deus vem falando muito forte, esse livro vai estar em muitos e muitos lares. Então, olha que lindo, além de lindo, ele está muito edificante, irmãos, porque é uma mensagem muito simples,
Você que já está acostumado aqui com o meu canal, com mensagem simples, é assim que a gente faz os devocionais aqui em casa. Eu procurei escrever conforme Deus foi soprando ao meu coração. Então é um livro que realmente foi guiado por Deus. Ele vai numa sequência de crescimento. Então você e sua família vão aprender quem é Deus, quem vocês são para Deus, vão aprender a lidar com as emoções, a ter relacionamentos saudáveis e a caminhar de maneira que agrada ao Pai. Tenho certeza que esse livro vai ser um instrumento de Deus para muitas famílias, para levar a presença de Deus para dentro de casa. Então, por esse motivo, nós queremos que todas as famílias possam adquirir esse livro. Então, nós estamos com uma condição especial, dando frete grátis, para que você possa receber esse livro físico na sua casa. E você possa fazer todos os dias ali, e eu tenho certeza que ele vai ser um instrumento de Deus. Glória a Deus. Então, vou deixar aqui, ó, é só você entrar na nossa loja virtual, www.presentecristão.com.br, mas eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário, já o link para você ir diretamente para a página do livro e de forma simples, rápida, você vai receber aí na sua casa e nós vamos estar orando. Amém. Nós vamos orar aqui, continuar orando para que Deus fale mesmo ao seu coração. Sim, e nós que já profetizamos, amor, em nome de Jesus. Amém. Que todas as famílias serão restauradas para a honra e glória do Senhor. Nós não podemos aceitar o inimigo estar distraindo as famílias. Nós temos que nos posicionar, que Deus ele vai fazer uma obra linda na sua família. Eu tenho certeza, já profetizo isso, em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, Amém. Já vai lá no site, clica no link, vou deixar aqui no primeiro comentário, vai lá e adquire o seu livro. E outro detalhe, você pode dar de presente, porque talvez você não tenha filhos, ou talvez os seus filhos já cresceram, ou não moram com você, não daria para fazer juntos, né, esse devocional, mas você pode presentear, você pode abençoar outra pessoa e com isso o reino de Deus vai crescer. Amém. E eu creio que os milagres vão acontecer dentro de casa, da sua família e de muitas outras. Amém? Verdade. Deus abençoe. Deus Amor, abençoe, obrigado por você ter vindo. Volte mais vezes, né, irmãos? Deixa aí o comentário se você quer que ela volte aqui pra gente gravar mais vídeos. Deus abençoe. Um grande abraço.